Olá! Oi, gente, Olá. boa tarde. Ângela Guimarães na área. Estou muito feliz por a gente estar conseguindo dar continuidade a essa série de lives que a gente está fazendo. Basicamente, toda quinta-feira, a gente está aqui no Facebook, sempre às 17 horas, para debater algum tema de relevância e de importância para a nossa população e para a nossa sociedade. Então, quero agradecer a presença de vocês que estão aí pelo Facebook. Hoje a gente só está pelo Facebook, certo? Para trocar uma ideia aqui. Estamos com 5 convidadas maravilhosas, né? 4 convidadas e um convidado, que vão trazer aqui um tema que é de grande relevância para a nossa população, certo? Então, eu sou Ângela Guimarães, sou presidenta nacional licenciada da UNEGRO, certo? A gente tem feito, como eu falei aí, uma série de lives. Na semana passada, a gente reuniu também uma turma da juventude, já reunimos uma galera aqui para discutir empreendedorismo negro, estratégias nesses tempos de coronavírus, né? Discutimos aqui também estratégias comunitárias de combate ao coronavírus, na verdade, que foi a semana passada, no Dia Internacional da Juventude e na semana subsequente, discutimos o que a juventude quer para Salvador. E agora, nesse mês de setembro, né, que é uma mobilização mundial, que é o mês de prevenção ao suicídio, chamado Setembro Amarelo, né, a gente está trazendo esse tema aqui para discussão, né, tanto que o tema da nossa live hoje é justamente Fala aí, juventude, como combater o suicídio na juventude. A gente vai ter aqui uma abordagem multidisciplinar que nossas convidadas e o nosso convidado vão apresentar e vai possibilitar essa troca. Vai ser um momento de muita informação, que é o que primeiramente a gente busca aqui nesse espaço, né? Aprofundar o nosso conhecimento sobre esse fenômeno que vem ultrapassando aí a história da humanidade, né, mas que vem se apresentando com bastante força nos dias atuais, né? Então, a gente quer ter mais informação, ter mais elementos, né? Saber identificar, como eu posso dizer assim, o estado mental das pessoas, né? Que a gente possa detectar ali um perfil, né, de suicídio, mas também discutir ações, né, para enfrentamento a esse fenômeno, né? E tem a ver muito com as questões de cunho psicológico, sim, porque eu, por exemplo, advogo a tese que acesso à terapia deveria ser uma questão de saúde pública e universal mesmo, não deveria ser algo só quando você apresentasse algum sintoma de desgaste mental, de depressão, de síndrome de pânico, de qualquer tipo de transtorno mental, deveria ser algo que fizesse parte da nossa rotina de cuidados mentais, né? Porque a saúde mental é parte indissociável da nossa saúde. A gente não tem como estar bem se não tiver com a nossa saúde mental também bem cuidada, mas infelizmente na nossa sociedade não é isso que acontece, né? Então eu sou defensora disso, mas também a gente quer problematizar pelo viés dessa situação toda que o mundo vem vivendo, né? Uma pandemia de um vírus ainda bastante desconhecido até para as áreas médicas, para a pesquisa científica, né, que é muito mortal e que tem um impacto muito rápido, sobretudo nas pessoas que já têm uma saúde mais debilitada ou que já têm comorbidades, doenças pré-existentes, e que chega no momento do mundo, mas especialmente do Brasil, e que as coisas estão totalmente fora da ordem. A gente está vivendo uma crise econômica como nunca viveu no Brasil, né, com impactos muito duros na vida do nosso povo, o crescimento do desemprego, né, a falta de oportunidades no mundo do trabalho, mas também as dificuldades de habitação, as dificuldades de mobilidade urbana, as dificuldades no acesso aos direitos, porque, infelizmente, o que representa esse governo Bolsonaro representa um retrocesso, né, do ponto de vista dos direitos sociais. Então, há um congelamento dos investimentos nas áreas sociais, há cortes também, né, muito significativos, como os cortes na área de educação, que chegam a quase 2 bilhões, e há também um desmonte de todo um aparato,
né, mínimo de atenção, sobretudo às populações mais pobres. Então, aumentou a miséria, são mais de 10 milhões de pessoas na miséria, aumentou o desemprego, são quase 30 milhões de pessoas desempregadas, né? Há um congelamento dos investimentos nas áreas sociais, de educação, de saúde, fazendo o impacto disso no cotidiano do nosso povo, e todos esses fatores sociais, eles impactam na nossa saúde mental. Então, nós queremos trazer todas essas dimensões, né, de como de fora para dentro, né, esses impactos são assim, muito fortemente sentidos, né, por nós, por nossa saúde mental, e como isso tem influenciado nesse número, né? Os números sobre o suicídio no mundo, eles são gigantescos, né? São cerca de mais de 1 milhão de pessoas mortas por suicídio no mundo. O suicídio, infelizmente, é a principal causa de mortes de jovens entre 15 a 29 anos no mundo. Né? No Brasil, é a quarta causa de mortes, porque, infelizmente, no Brasil passa na frente outras coisas, né? Passa na frente o racismo, que orienta a ação violenta das polícias, que orienta os grupos de extermínio, né? Passa na frente uma série de outras violações. Mas é a quarta causa de morte de jovens no Brasil, e cerca de 12 mil suicídios acontecem por ano no Brasil. Então, a gente quer discutir essas questões, quer discutir também como o racismo, como o machismo, como a LGBTfobia, como outras formas de discriminação também acabam contribuindo para esse cenário desse grande número de mortes em decorrência do suicídio no nosso país. Então, a ideia da gente aqui, a gente está com 5 convidados, certo? Que eu vou fazer uma rápida apresentação, e na hora que eu for passar para eles, e para elas, melhor dizendo, né? Que as mulheres são maioria aqui nessa roda hoje, geralmente as mulheres são maioria aqui nessa roda, eu vou apresentar melhor. Então, a gente vai estar aqui com a psicóloga especialista em saúde mental e atenção psicossocial, Claudiana Barbosa. A gente está aqui com a Lorena Ifé, que é jornalista e educomunicadora, certo? A gente está aqui com a Caroline Ferreira, que é psicóloga e também é poetisa. Estamos aqui com o professor sociólogo e doutor em ciências sociais, Antônio Mateus, que é um grande amigo querido, que nós fizemos a graduação juntos na UFBA, e essa amizade vem de lá até hoje. Nós estamos aqui com a Andréa Almeida, que é assistente social, é diretora do coletivo Mulheres de Atitude e também é membro da União de Negras e Negros pela Igualdade, como eu. Certo? Então, eu estou aqui em nome do coletivo Vozes da Cidade, que é composto por mim e pela educadora, pedagoga e educadora popular Selma Bonfim, e também pelo ator, modelo, diretor, idealizador do projeto Focus Moda, Jonas Bueno. Nós somos um coletivo que está aí num processo de pré-campanha, né, eleitoral aqui em Salvador, e discutindo esses temas aqui que para a gente são de primeira importância, certo? Então, está todo mundo aqui já na tela e a gente vai começar o nosso bate-papo, certo? Quem estiver aí nos acompanhando e quiser colocar perguntas, quiser contribuir também com o debate, fique à vontade, a gente vai ter oportunidade de fazer essa leitura aqui, certo? Para incorporar aqui nas nossas discussões, certo? Então, vamos fazer desse jeito. Eu vou chamar agora para a roda ela, que é educadora, psicóloga, atua na área clínica, com ênfase em psicanálise, é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, e também é professora da rede municipal. Eu quero chamar para a roda de forma muito especial, agradecendo a possibilidade de participação, o rápido atendimento ao nosso convite, a nossa querida Claudiana Barbosa. Por favor, com a palavra. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Claudiana Barbosa, sou psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Sou educadora, professora da rede municipal aqui de Salvador e também do interior. Essa é a minha primeira formação, né? Trabalhar com jovens, para mim, é uma grande honra. Trabalhar na educação é algo muito especial para mim. E aí eu trabalho na clínica, né? Com a área clínica, com ênfase em psicanálise, faço parte do Instituto de Psicanálise da Bahia, que faz parte da Associação Brasileira de Psicanálise, e aí eu tenho o meu atendimento focado nessa área, né, na área da psicanálise.
Falar do suicídio é algo muito complexo, né? Porque o suicídio é um fenômeno complexo, que engloba várias causas. Não existe uma única causa para o suicídio, então são causas de interação de fatores biológicos, sociais, psicológicos, e é um sério problema de saúde pública mesmo, que vem levando a vida de vários jovens, né, da população de uma maneira geral. Mas os jovens, está tendo uma crescente, né, no número de casos de suicídio de jovens, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos, onde chega a ser a segunda maior causa de morte. Para 15 a 34 anos é a terceira maior causa. Mas aí, quando a gente vem na diminuição dessa idade, né, aí chega a ser a segunda maior causa de morte. E existem vários fatores de risco para que os jovens cheguem a cometer o suicídio. A gente costuma dizer que antes do ato suicida, né, antes do acontecimento mesmo do suicida, existe primeiro uma ideação. A ideação é o pensamento, né? A vida não está tão boa, então o que é que eu posso fazer para terminar com essa angústia, né, que a gente costuma chamar na psicanálise de angústia. Então, a ideação suicida são os primeiros pensamentos, e aí parte-se para uma tentativa, né, a tentativa de suicídio, que muitas vezes não tem sucesso. Na maioria dos casos, felizmente, não tem sucesso. E, a partir daí, o suicídio, que é o fato, né, consumado, quando existe um sucesso, que não é um bom sucesso, né, um sucesso que a gente consideraria ideal, que é o ato consumado. E quais são os fatores de risco para que aconteça o suicídio, né? São vários fatores. Um dos principais é a presença da psicopatologia, são os transtornos mentais, e desses principais transtornos é a depressão. A depressão ela é uma das principais causas, né, de suicídio. Na maioria dos casos em que acontece o suicídio, há uma presença de depressão. Então, primeiro a depressão, depois o histórico de tentativa também é um fator de risco, né? Ou seja, a pessoa que tentou uma vez, temos que estar atentos, porque provavelmente ela vai tentar uma segunda vez, ou até uma terceira vez. A desesperança e a falta de projeto, né? A pessoa, ela não tem perspectiva de vida. A ausência do suporte familiar é um fator de risco muito importante. A presença de quadros ansiosos, acontecimentos de vida negativos, o estresse. E aí muitas pessoas se perguntam, mas o jovem tem estresse? Sim, o jovem tem muito estresse, né? São questões familiares, são questões relacionadas ao abuso de substância também, que é um dos fatores e estressores, né? São questões do convívio familiar, do suporte familiar, a questão de tentar encontrar um lugar no mundo, né? Tentar pertencer a um grupo, muitas vezes é um fator estressante. É a questão do desemprego, é a questão de tentar dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? É estudo, é trabalho, é um suporte à família, muitas vezes, que não tem como se manter e precisa da ajuda desse jovem. Então, são vários fatores estressores. E aí vem o abuso da substância química, que é um fator de risco muito grande, né, principalmente para o sexo masculino, porque tem a questão da impulsividade, né, e aí quando a gente diz que existem as comorbidades, né, e aí quando tem o abuso da substância, e aquela pessoa pode ter um grau de estresse muito alto, ou a presença de quadros ansiosos, ou a depressão associada, então, pode ser que haja um aumento da possibilidade para que essa pessoa venha a cometer o suicídio. Então, é muito importante, né, a forma como as pessoas abordam essa questão. É muito importante o acolhimento desse jovem. É muito importante prestar atenção no que esse jovem está dizendo, através da fala, através dos atos, através do seu comportamento. Isso é muito importante. E um fato interessante é que as pessoas que cometem suicídio, muitas vezes, elas procuraram ajuda. Elas procuraram ajuda em casa, elas procuraram ajuda na assistência,
um posto de saúde vizinho, né? Mas muitas vezes as pessoas não foram escutadas na sua angústia, elas não foram escutadas naquilo que elas estavam querendo passar. Qual era a mensagem verdadeira que essa pessoa estava querendo transmitir naquele momento? Então, na maioria dos casos em que há suicídio, no mês anterior, essa pessoa provavelmente ela buscou ajuda, ela procurou ajuda de alguma forma, mas ela não foi escutada, ela não foi ouvida naquilo que ela estava querendo transmitir. Depois a gente fala mais um pouco, é isso? Certo, perfeito, Claudiana, eu te agradeço. Acho que posicionou bem aqui, mas eu queria, aproveitando aí dessa fala inicial que você trouxe, me veio uma pergunta aqui, né? Nós, assim, como leigos e leigas, né, não somos da área Sim. de psicologia, né? Você falou que às vezes a pessoa procura socorro. Sim. Qual é nosso encaminhamento? Né? Uma pessoa me procurar para dizer isso, pô, não estou me sentindo bem com a vida, nada me motiva, não tenho gosto de levantar para fazer nada, acho que para mim aqui minha passagem por essa terra aqui já deu. O que é que eu, enquanto a pessoa, né, minha formação é de sociologia, não é de psicologia. Sim, sim. Eu vou logo me abraçando essa pessoa, vou chorar, peraí, minha irmã, peraí, meu irmão, sua vida tem jeito sim, vamos juntos, mas de forma assim, como você falou, para evitar que o evento suicídio aconteça, qual que seria esse encaminhamento para nós, sendo família, grupo de amigos, que deveríamos fazer com essa pessoa que pede esse ajuda? Muito importante essa colocação sua, porque, assim, normalmente as pessoas se espantam, né? E aí a pessoa já faz aquele gesto de espanto. Ou a vida é tão boa, Deus te deu a vida, tem tanta gente aí querendo viver e não consegue. Essa é a forma mais incorreta, né? Se eu posso dizer assim, de tratar. Né? Em primeiro lugar, se a gente não sabe muito bem o que fazer, encaminhar, né, para um profissional. Mas naquele momento, ela quer ser escutada. Ela quer ser escutada na sua angústia. Ela quer o acolhimento mesmo. Então, quanto menos se puder falar naquele momento, e se a gente acha que não consegue, né, dar o apoio necessário, escute. Né? Naquele momento, talvez aquela pessoa mais precisa ser acolhida, e a escuta é um bom acolhimento. Perfeito, Claudiana. Obrigada, querida. Então, acho que para essa primeira rodada, acho que a coisa ficou muito, muito nítida aqui. Eu quero te agradecer e chamar agora para a roda o professor Antônio Mateus, certo? Ele que é sociólogo, é doutor em ciências sociais, é professor da UFRB, é escritor, é um ativista, é uma pessoa que sempre está presente em minha vida em muitos momentos, desde a calorada do ano de 2000, em Ciências Sociais na UFBA, até agora, né? Acompanhei o percurso dele em algumas universidades, tive a oportunidade de estar junto numa atividade lá na UFSB, para depois nos reencontrarmos. Inclusive, veio a mensagem no meu Face de que a gente estava junto. Eu fui convidada por você e pela turma da UFRB para ter participado do Setembro Amarelo no ano passado, lá em Cachoeira. Então, agradeço assim, a parceria de sempre, professor Antônio Mateus, e você, enquanto sociólogo, estudioso dessa área, como é que você aborda essa dimensão? É um sintoma desse tempo que a gente está vivendo, com as mudanças do sistema, a gente vê situações de agravamento, menos intensidade de ocorrência, o que os fatores sociais impactam aí nesse aumento do suicídio, entre os jovens, sobretudo, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, Ângela Guimarães, é uma satisfação te ver, né, mesmo virtualmente, de ouvir a sua voz, né, de estar olho no olho com você. Você é uma expressão de resistência muito presente, né, em minha memória e em minha vida, né. Eu guardo as melhores memórias afetivas possíveis sobre aquele momento, né, que a gente estava num processo de formação, num processo de constituição de si, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, né, na UFBA, um momento bastante singular, né, e nos encontramos, né, pontualmente na UFSB, nos encontramos na UFRB no ano passado, que você fez um discurso assim maravilhoso e que daí os alunos criaram uma admiração tão grande que tem uma chapa, a chapa de Ciências Sociais, a chapa Ângela Guimarães. Então é isso.
Eu gostaria de saudar também a Lorena Ifé, a Déia Almeida, a Carol Ferreira, a Claudiana, que fez uma fala inicial muito, muito importante. Na verdade, o suicídio é um fenômeno de autoagressão, né? De autoindulgência. O suicídio é colocar enfim, uma dor insuportável, né? O livro clássico, né, que narra bem isso é o livro do Durkheim, Ângela. Inclusive estudamos Durkheim. Em 1897 ele escreveu O Suicídio, que era um livro muito importante e que ele criava todo um mapeamento dos perfis suicidas na Europa naquele período. Então ele dizia quem tinha maior propensão, homem ou mulher, rico ou pobre, né? Católico ou protestante, pessoas de países frios ou de países quentes. Então o suicídio é algo histórico, né? É algo histórico, mas é algo que sempre foi silenciado, né? Infelizmente, mesmo no século XXI, ainda se tem um tabu em se falar sobre o suicídio. Há, inclusive, alguns especialistas que partem do pressuposto que não é bom ficar falando de suicídio porque isso desperta um gatilho, né? O que eu acredito que não seja. É importante se falar, sim, de suicídio, sobretudo em suicídio em relação à população juvenil, né? Temos hoje um dado alarmante que o maior índice de suicídio no Brasil é entre jovens de 15 a 29 anos. Né? O Brasil ele ocupa a 8ª posição no globo em relação ao suicídio. É o 8º país no mundo em se cometer suicídio. 97% dos casos de suicídio está associado a um transtorno mental, a um adoecimento, como, né, Claudiana colocou. Mas esse adoecimento, né, esse adoecimento psíquico que produz a ideação suicida, ele é fruto de uma relação, né, conflitante e tensionada com a sociedade. A sociedade brasileira, em seu processo de formação, ela traz, né, e ela revela, em pleno século XXI, muitas tiranias. Há tiranias de classe, né, há tiranias de cor, que se manifesta de forma, né, escandalosa no século XXI, né, com o racismo. Né. Há uma tirania em relação ao gênero. Né. Percebemos que a mulher, que sempre foi, né, agredida na história, ainda continua sendo vítima do feminicídio. A população LGBTQ1+, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQ1+. Então, além de todas as tiranias morais, além de todas as tiranias no âmbito dos valores, além da exclusão social, percebemos que há todo um construto, né? Há um construto que vulnerabiliza e que leva a esse adoecimento. O adoecimento mental ele tem crescido. E nesse momento, né, nesse momento de pandemia, de crise sanitária, de crise epidemiológica, que Ângela iniciou a sua fala fazendo menção, percebemos que há, né, um implacável adoecimento da população. Para além da pandemia, que já vitimizou quase 135 mil, né, pessoas no Brasil, temos uma instabilidade em um governo totalmente desequilibrado. Um governo que nos atinge enquanto cidadãos de direito, que nos nega, né, que nos anula, que nos humilha. Então, o conservadorismo, o patriarcado e toda essa lógica instituída por um autoritarismo, né, maniqueísta, ele pode ser considerado fatores sociais para o adoecimento mental, para o transtorno. Observe que ser jovem no Brasil é sofrer um conjunto de vulnerabilidades. São os jovens os que mais morrem, né? Sobretudo os jovens negros. São os mais vitimizados pela necropolítica e pelo poder do Estado, pela ação, né, ilegal da polícia, né? No que se refere a tirar a vida, né, de muitos jovens. E o suicídio, né? O suicídio, inclusive a pandemia, quando a gente vai ver os perfis das pessoas que são vitimizadas, são minorias sociais instituídas pela população periférica, a população negra. Então há um acúmulo social de desigualdades, que quando vamos analisar esse fenômeno tão bem colocado pela psicóloga Claudiana, a gente percebe que psicologia, né, sociologia, assistência social e toda essa interface de conhecimento deve ser, né, aclamado para se compreender o fenômeno do suicídio. Esse livro do sociólogo Emile Durkheim, ele ainda continua sendo um clássico, né, nesse processo de compreensão do fenômeno.
Maravilha, professor doutor Antônio Matheus, uma aula sintética. A chegada a agosto, eu já estava aqui flutuando e viajando para dentro das suas ideias. Muitíssimo obrigada. Deixa eu aproveitar, meu querido Antônio Matheus, e te fazer uma pergunta, né? Você acho que bem posicionou aí. A gente está diante de um governo genocida, né, que já mostrou não ter nenhuma empatia, nenhuma preocupação com a preservação das vidas, né? Nesse contexto de adoecimento pelo Covid-19, ao invés de proteger e preservar a saúde do nosso povo, ele expõe, né? É um presidente que expõe a gente mais à vulnerabilidade, porque cortou já o auxílio, por exemplo, emergencial pela metade, que seria uma fonte de subsistência das pessoas, nesse momento de agravamento também de uma crise econômica, né? Não fez o repasse de todo o orçamento para a saúde, né? Cerca de 50% desse orçamento não foi repassado para os estados, para os municípios, e essa ambiência toda, esses fatores sociais todos, eles nos fazem, né, prever de que as condições de adoecimento mental vão se agravar e a tendência dessas taxas de suicídio nesse ano de 2020, um ano extraordinário na nossa vida, ela aumente, né? E a gente vê um governo que vai exatamente na contramão. Ao invés de ter mais investimento em saúde, de ter mais investimento para abrandar as consequências dessa pandemia, é o contrário, né? Corte na área da educação. Então, eu fico imaginando, né? Eu não estou hoje vinculada formalmente a nenhuma instituição, mas para quem é estudante, seja de ensino médio, das escolas públicas, sobretudo, mas quem é estudante universitário, essa instabilidade de saber se vai continuar com a vaga, vai ter semestre EAD, como é que vai ser? Agora o corte de 2 bilhões nas universidades, minha vaga vai permanecer, eu vou conseguir permanecer meu curso, deve ter um impacto também muito grande. No caso de vocês, da UFRB, onde esse tema já é um tema que organiza, né, um grande conjunto de docentes, de áreas do conhecimento, de ações concretas também, porque vocês lidam com esse fato de que é uma universidade no Recôncavo, mas que recebe gente do Brasil inteiro. E para quem está fora, né, da sua cidade natal, para quem está longe da família, essas dimensões do adoecimento mental, eu imagino que ficam ainda mais sensíveis. Como é que vocês na UFRB têm lidado com essa dimensão, né, da prevenção ao suicídio, de fatores de agravamento da saúde mental nesse contexto da pandemia? Vocês bolaram alguma estratégia? Tem campanhas, tem ação, tem atendimento? O que é que vocês têm feito? Eu atrasei um pouco na entrada, né, da nossa interlocução de agora, porque eu estava participando justamente de uma ação, né, que começou às 14 horas e foi até às 17. E nessa ação estávamos dialogando com a diretora, a professora Giane, né, a professora Giane Brito, a proreitora de Extensão e Assistência Social da UNEB, a Elivânia, e mais 3 outros interlocutores. Nesse diálogo, foi entristecedor, né, fazer um diagnóstico da situação estudantil nesse momento. Porque temos aí temos um sofrimento que é agudinizado, sobretudo em relação às minorias sociais. É necessário se falar dos marcadores sociais. Então, quando falamos dos estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sobretudo o campus que, né, eu leciono, o campus de Cachoeira, que é eminentemente, né, instituído por estudantes negros, percebemos que é um conjunto de exclusões, né? Essas exclusões do governo federal, elas exercem uma força no adoecimento muito forte entre esses jovens. Agora se instituiu o ensino remoto. O ensino remoto, ele exclui, né? Ele exclui porque ele não possibilita o acesso. Não são todos os estudantes que possuem, né, uma conexão de internet, que possuem um notebook, que possuem um celular adequado para fazer essa interlocução. Estudantes que moram na zona rural. Então percebemos que o que estamos vivenciando agora é uma tirania que agudiniza as nossas relações sociais. E nós, que somos do âmbito da educação, estamos vivenciando esse adoecimento, né? Além de jovens, né, estudantes estarem sendo adoecidos, professores também, porque há uma instabilidade no MEC, né? Há uma instabilidade, um jogo de ameaças, viramos alvo, né? Viramos alvo. Quando olhamos para o ensino médio, percebemos que a questão da saúde mental ainda é jogada debaixo do tapete.
né, é jogado debaixo do tapete, né, porque percebemos que nas escolas, sobretudo nas escolas de Salvador, você tem um crescimento, né, de adolescentes que estão realizando a automutilação. Eu participei de uma interlocução em uma escola em Valéria no ano passado. Eu saí de lá muito triste. Eu saí de lá me sentindo impotente face à realidade cruel que temos em Salvador. Então, eram jovens que estavam, né, instituindo o automutilamento para se livrar da dor, né, da dor do existir, né, e desses conflitos que existem no próprio âmbito da escola, né, no âmbito do que se refere à estrutura, no âmbito que se refere a acolhimento. Então é necessário cuidar de si e cuidar do outro. Perfeito, professor. Muito obrigada. Eu acho que essa mensagem que você finaliza aí é um chamado mesmo, né? A questão do suicídio é com a gente, sim. Né? É com cada um e cada uma de nós, porque embora cada um possa não estar passando individualmente, mas tem alguém ali no nosso círculo que está precisando desse acolhimento, dessa escuta, dessa atenção e de um direcionamento à atenção especializada. Né? Então, acho que a gente precisa estar com olhos e ouvidos, né, mais diligentes e mais atentos para que a gente consiga atuar enquanto rede de apoio, né? Nessa prevenção, que é o que cabe a nós, todos e todas, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Então, eu vou te agradecer essa sua presença aqui na primeira rodada e vou chamar para a roda aqui também, né, fazendo aqui toda vou, assim, reforçando o que o professor Antônio Mateus traz, né, de como as circunstâncias sociais influenciam no agravamento das circunstâncias de saúde mental e também de como esses marcadores, né? Como a gente vivencia diferentemente, se você é cis, se você é trans, se você é negra ou se você é branca, se você é homem, se você é mulher, se você é do campo, se você é da cidade, todos esses marcadores acabam influenciando de forma diferente a forma como a gente vive esses fenômenos sociais e como eles impactam na nossa saúde mental. Então, para falar, não necessariamente um pouco disso, mas reforçando esse olhar, eu quero convidar aqui ela, que é mãe, que é empreendedora, que é jornalista, que atua como educomunicadora na Cipó, na área de juventude, comunicação e economia solidária com o coletivo Mojubá. É também criadora do Afrodengo, a maior rede de afroafetividade do Brasil. Quero convocar aqui Lorena Ifé, essa jovem querida que a gente já teve a oportunidade de estar juntas em outras rodas, em outras construções. E quero chamar a Lorena para que ela fale um pouquinho da trajetória dela enquanto uma jovem negra, né? Como é que essas dimensões, toda essa vivência, a gente que é negra, que é jovem, que é de periferia, como isso tem impacto na nossa, que é as negações e a desumanização que o próprio racismo, né, a violência que o próprio racismo impele a nossa existência, a violência que o próprio sexismo, que está tão arraigado na nossa sociedade, né, atravessa a nossa existência, mas também ela como uma pessoa que tem um trabalho muito importante com a juventude negra do subúrbio ferroviário, como ela também, não só ela vive, mas como ela enxerga, acompanha e trabalha essas dimensões aí na vida dessa juventude negra que a gente quer viva, que a gente quer feliz, que a gente quer alegre, que a gente quer sem medo, que a gente quer com um projeto de vida. Então, por favor, Lorena Ifé, querida, você com a palavra aqui nessa roda. Obrigada, Ângela, pelo convite. Eu gostei muito das duas falas, porque passam por questões que eu vivenciei e que eu hoje visualizo, né? Eu sou quer dizer, eu não sou mais jovem pelo IBGE, já tenho 32, apesar de não parecer, mas passei por tudo isso e sou uma pessoa remanescente da FRB, né? O professor Antônio Mateus aí falando da FRB. Eu sou de Cachoeira e foi onde eu me formei, né? No curso de jornalismo, lá em Cachoeira. E foi onde começaram as minhas questões de saúde mental. É um assunto muito delicado para mim, porque eu já fui uma pessoa que já tive tentativa de suicídio na juventude, principalmente no final da minha graduação, por questões de que eu acreditava que não fosse possível para mim ter um ensino superior, conseguir ter um bom emprego, uma boa vida, porque eu não tinha essa representatividade, eu não tinha esse espelho, não via isso.
e aí eu já tive essa tentativa, já fui parar no hospital por overdose de remédio, né? Então, eu já fui uma pessoa que já vivi isso, né? Já vivi isso. E por ter vivido isso, hoje eu consigo identificar nesses jovens esse perfil, né? Desde 2013 eu trabalho com crianças e jovens, comecei esse trabalho lá em Cachoeira, e hoje desenvolvo esse trabalho na CIPO, que é a organização social da sociedade civil, CIPO Comunicação Interativa. Estou lá há 1 ano, vai fazer 2 anos já, trabalhando no Coletivo Mojubá, que é um projeto que é financiado pela CETRA, inclusive, que é um projeto de comunicação e economia solidária, né? Eu fico na orientação desse projeto, que é formado por jovens comunicadores do subúrbio. E quando eu entrei para orientar esse projeto, eu fui orientada pela CIPO, que era para observar essas questões de saúde mental, porque os jovens demonstravam esses perfis, né, de ansiedade, depressão, né, suicida também. E aí, quando eu entrei, eu percebi que realmente eu precisaria saber lidar com isso. Então, eu trouxe essa bagagem da minha experiência fazendo terapia, das minhas experiências. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu pesquiso sobre esses temas. E como eu fui também agente de saúde, eu estudava um pouco estudo sobre saúde da população negra. E estudei sobre saúde mental. Eu fui uma jovem que sofri racismo do meu psicólogo, que era um homem branco. Então, eu comecei a pesquisar sobre essas questões raciais, de saúde da população negra, e aí eu trouxe isso para o meu trabalho que eu faço hoje na CIPO. E eu percebia que alguns desses jovens tinham esse perfil. E as questões que atravessavam a saúde mental, que são questões de uso de drogas, né, o desemprego da juventude. A gente trabalha numa perspectiva de dar autonomia aos jovens para que eles consigam criar um empreendimento de economia solidária, já que o mercado ele não consegue abarcar essa juventude, né, essa juventude negra, porque para você ir para o mercado de trabalho, você precisa de experiência, você precisa ter um currículo, né? Então tem essa questão do desemprego, essa questão do estudo, a família, eu lido com a juventude que em sua maioria, LGBT, né? Essa questão da família, da questão da autodescoberta do corpo, né? E também a questão da afetividade do relacionamento, né? Eu sou também criadora de uma rede de afetividade negra, que é o Afrodengo. Então, eu comecei a perceber também que essa questão da afetividade, do não ser amado, não ser amada, afeta também na saúde mental. E aí, indo para a prática mesmo, gosto muito de falar da prática, eu comecei a utilizar práticas que pudessem não resolver, mas aliviar essas questões, né? Eu dou com jovens que têm transtorno de ansiedade, alguns desses jovens têm acompanhamento psicológico, a gente orienta sobre isso. A gente desenvolveu um podcast chamado Favela Quer Saber, agora com a pandemia, esse projeto não conseguiu dar continuidade, mas vamos retomar, conseguimos ganhar um edital agora, inclusive da UFBA, e um desses podcasts, Ângela foi convidada, e a gente falou sobre saúde mental da juventude, né? Falou sobre mercado de trabalho, e aí a gente percebeu que os jovens do Mojubá começaram a manifestar essas questões de saúde mental nesse período da pandemia. Então, foi o ápice, assim, que aconteceu isso. E a gente pensou assim, como é que a gente pode nos ajudar? A gente trouxe o tema da saúde mental para o nosso podcast, e alguns desses jovens começaram a fazer terapia durante a pandemia por entender que era uma prioridade. E eu sempre estou conversando com eles e elas sobre isso. Eu tenho uma formação em terapia holística, que é Theta Healing, eu tenho 2 formações como Theta Healing, e trouxe essas práticas para o nosso trabalho em grupo. A gente faz meditação, né? A gente faz rodas de conversa, a gente criou uma atividade que é um ciclo de escuta para esse tema, para trazer, para a gente entender também quais são os atravessamentos que nos passam e como é que a gente pode nos ajudar, né? Foi a forma que a gente encontrou para lidar com isso. Maravilha, Lorena. Cara, você em pouquíssimo tempo você trouxe assim, você ampliou totalmente assim o meu olhar sobre a questão. Eu fiquei aqui super curiosa, cheia de perguntas, né? Uma pergunta, eu estou muito assim, muito importante saber, né, da sua sensibilidade ao tema, de você estar uma pesquisadora e ser envolvida também com terapias alternativas.
porque eu acho que é sempre bom ter uma pessoa com esse tipo de conhecimento nesse coletivo de jovens, porque jovem com jovem fala muito melhor do que simplesmente a gente vamos chamar aqui para fazer uma palestra, uma especialista no tema e a coisa ficar um pouco, né, distanciada. Então, essa proximidade é muito bacana. Mas como você também tem... que tipo de estratégia você tem utilizado com essa turma aí do subúrbio ferroviário, por exemplo, para superar esse estigma em relação a procurar ajuda psicoterapêutica e as estratégias também, porque a gente sabe que não é um serviço tão disponível, hoje até já está mais. Talvez em decorrência da pandemia, antes disso, tinha aquela lista que sempre circulava no grupo de WhatsApp, a gente sempre estava em algum grupo e dizia, gente, que tem aquela lista dos serviços gratuitos, né, era de terapia, mas historicamente, terapia é sempre tido uma coisa, né, ou para quem é doido de pedra, que é um estigma, né, um preconceito, ou então para quem é rico. Como é que você conseguiu, assim, aproximar essa juventude que não é rica e nem é doida de pedra, porque esse é um estigma e a gente não repete, né, essas coisas, da terapia? Como eles toparam? Como aceitaram, assim, né? E como vocês tiveram acesso? Como é que foi esse acesso? A própria Cipó, vocês fizeram convênio com alguma universidade? Como é que foi os caminhos que vocês percorreram para esse atendimento chegar? Sim. Então, a prática curso é tipo eu contar a minha própria história de vida, né? De como eu busquei alternativas para fazer isso. A gente faz sempre, todas as nossas reuniões, antes de começar, a gente está fazendo agora reunião online, né? Remoto, por causa da pandemia. E antes de começar, a gente conta nossas experiências, né? Quando a gente fez um podcast sobre saúde mental, a gente trouxe todos os serviços que são gratuitos, de baixo custo, para que os jovens pudessem fazer. Alguns procuraram por conta própria, e quem fez, compartilhou, gente, eu procurei essa rede aqui, essa pessoa faz trabalho social, né, e tudo mais. E eu também achava que terapia era coisa de gente rica, né, gente branca, e eu comecei a perceber que isso era importante quando eu vi pessoas que se pareciam comigo buscando isso, e quando eu vi iniciativas, como tem a Rede Dandaras, que é por onde eu faço hoje a terapia, né, que é uma rede de psicólogas negras, e outras iniciativas. Então, eu trouxe esse papel para cá. A Cipó, o projeto da gente não tem um psicólogo, mas a Cipó, a instituição, tem em outros projetos psicólogos na equipe. E como a gente atuava no bairro de Plataforma, tem uma equipe de assistente social, psicólogo, que assistiam, de certa forma, assistem ao nosso projeto, né? Então, eu sempre converso com a coordenação da Cipó e passo, olha, esse jovem está com esse perfil, e a gente encaminha para essa equipe, que é a equipe também do Corra Juventude, então, possibilita para isso, e aí a gente encaminha para a equipe e a gente vê as formas que a gente pode lidar com essa juventude. Eu sempre oriento, converso, né, trago exemplos de como dá certo. Acho que o próprio coletivo, os próprios jovens do coletivo mostram o resultado das terapias, falando, olha, hoje eu fiz, aconteceu isso. Eu sempre trago, na terapia eu trabalhei isso e aconteceu isso. Então, eu acho que a forma que a gente encontrou mesmo foi através de rodas de conversa, falando, rede de escuta, a escuta, ouvir o outro, ouvir a outra, foi a forma realmente que a gente encontrou para isso, né? Maravilha, Lorena, maravilha. Bem bacana aqui suas dicas, viu, gente? Quem está aí envolvido com projeto social com jovens, né? Fica a dica aí. Vamos botar tudo para a roda, coloca tudo na roda, que essa nossa circularidade ancestral, ela dá conta, né, de apresentar aqui os nossos dilemas e também de nos fortalecer umas às outras. Então, Lorena, eu vou te agradecer. Só um detalhe, assim, que eu acho importante é pensar, assim, que qualquer profissional que venha trabalhar com infância e juventude precisa de não sei, uma disciplina, qualquer coisa que inclua essas questões de saúde mental, porque muita gente realmente não consegue identificar e a gente acaba perdendo um jovem por não saber como salvar ele naquele momento, né? Então, eu tenho certeza que dentro do trabalho que eu faço na Cipó, eu consegui salvar muitos jovens que têm esse perfil, não sozinha não, né? Com a equipe, por entender quais são os sintomas, por entender quais são a fala, né? O que manifesta isso, né? É importante a gente ter esse conhecimento. Eu tenho sede de conhecimento, mas tem gente que realmente não sabe nem onde procurar, né? Então, a gente precisa dessa publicização e criar políticas públicas que tragam
o ensino, tragam formações de saúde mental para dentro das escolas, dos espaços de ONGs, de espaço de trabalho com juventude e com infância. Perfeito, perfeito. Fica a dica. Eu já vou abordar essa questão das políticas públicas no segundo bloco. Foi bom você antecipar, mas para a galera que está assistindo aí, super curiosa para saber o que vai rolar mais aqui, quero dizer para vocês que obrigada, Lorena, pela sua contribuição. A gente vai ter você aqui novamente no segundo bloco, certo? Eu vou agora convocar aqui a próxima convidada, mas antes disso, eu quero fazer referência as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? As nossas super lideranças aí, da Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, no Uruguai, as meninas da Escola Comunitária Luísa Maim também, a turma da Unegro, o Eldon aqui já está mandando vários comentários, a nossa querida Selma Bonfim, que faz parte da nossa chapa coletiva Vozes da Cidade, a nossa turma da Reprotai também, a rede de protagonistas em ação de Tapajipe também está presente. Quero mandar um beijo para a Jocélia Peixoto e as mulheres do Movimento das 7 Mulheres de Salvador. Quero mandar aqui um beijo para o nosso queridíssimo fotógrafo Fafá Araújo, que está sempre aí acompanhando as nossas ações também. Agradecer também ao Sérgio Laurentino, a todo o Bando Teatro do Lodum e articulador político da Nova Frente Negra Brasileira, que está aqui também na live, que está dando uma força também a gente aqui nos bastidores, certo? E a todo mundo que está assistindo. Patrícia Teles também está aí com a gente, já vi fazendo aqui comentário, Valnísia Laurindo, tem uma galera aqui. Vocês vão fazendo comentários, vocês vão colocando perguntas, se vocês tiverem também, colocando questões que a gente traz aqui para a roda, certo? Depois de ouvir essa maravilhosa Lorene Fé, eu quero chamar para a roda ela, que é psicóloga, e além de psicóloga, é poetisa, é membro do Programa de Aperfeiçoamento em Psicologia... Vixe, trava-língua. Membro do Programa de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica, com atuação em plantão psicológico da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, é colaboradora da Liga Acadêmica de Relações Raciais, Psicologia e Saúde e coordenadora geral de promoção da equidade racial e combate ao racismo da organização GINA. Quero falar um pouquinho aqui com a nossa querida Caroline Ferreira, certo? Pedir para ela vir para a roda aqui e trazer um pouquinho aqui. Oi, meu amor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Massa, queremos trazer aqui para a roda toda a sua experiência aqui, né, nas políticas públicas, mas também na discussão em torno da saúde mental da juventude negra. Né? A gente sabe que é uma juventude que o professor Antônio Matheus trouxe aqui, né, e Lorena também. Nossa existência é atravessada, né, por muitas dimensões, né, a dimensão do racismo, a dimensão da pobreza, a dimensão das desigualdades de gênero e da discriminação por questões de sexualidade, de orientação sexual. Então, como é que tem sido sua abordagem, seus trabalhos em torno do atendimento e dos cuidados em relação à saúde mental da juventude negra? Por favor, Caroline, com a palavra. Pronto, boa tarde, gente. Estou aqui muito feliz pelo convite e por poder ouvir a fala de todo mundo que já passou por aqui e compartilhar com vocês, né? Você falou aí, né, tudo que eu faço. Nesse momento eu também sou psicóloga clínica, estou atendendo na clínica. E eu queria trazer, assim, o primeiro momento dessa minha fala sobre, de fato, essa saúde mental da juventude negra, né? Eu queria que a gente pensasse aqui. A primeira coisa é que a saúde mental, o sofrimento psíquico e o suicídio não são fatores individuais, não são fatores, são fatores que envolvem muitas esferas. Então, eu queria que a gente se concentrasse agora, nesse primeiro momento, em 2 dados, que são do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde vai dizer para a gente, em 2019, né, que a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, ali entre 10 e 29 anos, 6 são jovens negras e negros. E outro dado muito importante, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado.
A minha atuação e as minhas reflexões, os meus estudos, desde o começo da graduação, cercaram ali pela psicologia e relações raciais, o que me faz pensar esses atravessamentos sociais e raciais na saúde mental da juventude negra. Então, eu trago esses dois dados para a gente começar a pensar na dimensão de risco à vida que os jovens negros no Brasil estão submetidos, né? Porque, historicamente, desde lá da colonização, como já foi falado aí, a gente se encontra com cenários desfavoráveis. Desfavoráveis à garantia de direitos, desfavoráveis à educação, à saúde, à cultura. Isso é como um reflexo do racismo estrutural, que desumaniza as pessoas negras, e eu fico pensando muito, né? Nega oportunidades de vida aos jovens e constrói muitos estereótipos. A juventude negra é colocada nesses estereótipos. E um dos mais frequentes é que a juventude negra é perigosa. Mas, na realidade, somos nós, jovens negros, a juventude negra, que está em constante perigo de sofrer as violações e as violências diversas. E aí nos atingem nessa construção da nossa identidade, na construção da nossa autoestima, na capacidade dos jovens de acreditarem no que eles podem, e aí Lorena traz isso na fala dela, né? Na solidão afetiva, que não tem a ver só com o relacionamento romântico, como algumas pessoas pensam, mas a solidão afetiva, ela atinge vários aspectos da vida, na nossa saúde física e psíquica e na manutenção da nossa vida. E aí eu preciso